Se você quer mudar de vida, ouça a palavra de Deus. Se você quer ser feliz, ouça a palavra de Deus. Quando nós entramos muitas vezes lendo a palavra de Deus aqui, as pessoas saem da nossa live. Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes num grupo de oração, as pessoas muitas vezes não prestam atenção quando nós estamos lendo. Elas prestam atenção mais no que nós estamos falando, assim, quanto que nós falamos hoje. E quando chega na palavra de Deus, parece que o encardido, ele tapa os ouvidos, agora você não vai ver. Por quê? Porque é ela que cura. A palavra de Deus cura. Deus usa eu e o maninho, e às vezes, muitas vezes nós massageamos o coração, vamos com a flecha, abrimos o coração, e daí quando chega na palavra de Deus, está aberto o teu coração, mas a palavra não entra. Abrimos tudo, está tudo preparado, aí o demônio vem e tapa. Agora você não pode ouvir porque você vai se converter, você vai se salvar, você vai mudar de vida. Então vamos ouvir esta palavra de Deus que cura, que liberta, e vamos meditar um pouquinho sobre ela. Efésios capítulo 6, no versículo de 10 a 20, que diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quis falar agora no final, mas um pouquinho mais alto, quando fala sobre prisioneiro. Sou embaixador prisioneiro. Essa carta aqui nos ensina a tradição que ela foi escrita quando Paulo estava preso, prisioneiro. E em Roma, quando as pessoas eram presas em Roma, eles deixavam as pessoas ir lá conversar com aquele que estava preso. Então é por isso que essa carta chega para nós, porque Paulo, ele entregava as cartas aos irmãos dele que vinha visitar ele. Então por isso que essa carta chegou até nós. Por como que chegaria? Se ele tivesse escrito lá dentro, os romanos podiam rasgar, mas como podia escrever e visitar o que estava preso, ele entregava essas cartas e direcionava aos Efésios aqui. E aqui é muito forte o que fala essa passagem. Você que está lutando tanto tempo, com pessoas que achando que a guerra é contra homens de carne e sangue, sinto muito lhe dizer, não é. Não é. A palavra de Deus aqui nos ensina que nós não lutamos contra homens de carne e sangue. O que quer dizer carne e sangue? Aquilo que é somente humano. Então uma pessoa vem e ela descarrega em você tanto mal, e você está achando que você tem que lutar contra ela. Ela pode estar sendo usada por quem? O inimigo de Deus.
As pessoas que já estão trabalhando para o inimigo de Deus, e eu digo assim que tem muitas pessoas, mas são carne e sangue, como que está trabalhando? Aquilo é ideológico, está aqui, ó. Nós precisamos tirar aquela ideia maligna da cabeça da pessoa para que ela seja liberta. E como que se tira? Através do Espírito Santo, clamando o batismo no Espírito Santo. A pessoa só vai conseguir sair daquele mal como querem aprovar o aborto. Isso é do mal, isso é do diabo, é do demônio. Nós lutamos contra ele. E as pessoas que estão trabalhando contra ele é que estão naquilo na cabeça, o inimigo de Deus colocou e eles trabalham. Nós precisamos pedir o batismo no Espírito Santo para essas pessoas que são de carne e sangue. Também outras coisas que acontecem. Às vezes tem pessoas que chegam numa família que não está vivendo muito bem. Aí falam assim, mas isso deve ser algum vizinho teu. E você começa a procurar inimigos dentro da sua vizinhança. Irmãos, nós não lutamos contra isso. Nós lutamos contra Satanás e seus demônios. Você precisa se fortalecer. Agora, aqui na minha casa, se eu colocar como Jesus como o Senhor da minha casa, aqui eu posso ser tentado, mas nós não vamos cair, porque nós somos do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus. Nós não vamos cair. Aí você está fortalecido em Deus. É como fala aqui, como nós estamos numa guerra espiritual e não uma guerra assim. Olha o que estão fazendo na guerra lá na Ucrânia. O que é? Poder. Ali é poder, matando pessoas inocentes, e os grandes não fazem, eles vão ficar vivos. Morre um monte de inocente. Eles não sabem que nós estamos numa guerra espiritual, que ali o mal está agindo para um matar o outro. Por causa de terra, por causa de poder. E muitas vezes na nossa casa, quando nós também não consagramos ela, nós também queremos esse poder. Às vezes vivemos ali dentro da nossa casa uma guerra. E que guerra? Uma guerra humana, irmão. Um contra o outro. Marido bate na mulher. Mulher sai de casa e quer viver como se fosse solteira. Isso o marido também tem maridos assim. Então, meu irmão, nós temos que entender que a nossa guerra não é você contra o teu marido, não é você contra a sua esposa e contra os seus filhos. A guerra é espiritual. E o Senhor nos dá o caminho nesta passagem. Ele fala: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Olha só o que fala aqui, o que está falando? A cintura cingido com a verdade, e a verdade é Jesus. O corpo vestido com a couraça da justiça, ser sempre justo. Espera aí. E logo no versículo 15, embraçai o escudo da fé. Isso aqui são armas de defesa. De defesa. Depois vai falar da espada, que ataca. Mas aqui são armas de defesa. Escudo é uma defesa. Nós não vamos com o escudo atacar o inimigo, porque ele é uma de defesa. Você ataca com a espada. Aí logo abaixo o Senhor fala da espada. Fala do capacete da salvação, que também é uma defesa. E depois, e a espada do Espírito, isto é, está aqui, a palavra de Deus. Aí você deixa, nós já falamos no nosso programa, aí você deixa lá no Salmo 90, lá um tempão a tua palavra, sem ler, e você, tendo o livro da vida, o livro que pode salvar você com a palavra de Deus que está aqui, lendo ela e vivendo, pode te salvar. Você só aprende essas passagens que eu estou falando para você aqui, se você ler ela e abrir o seu coração para que ela entre, entender que é essa palavra que cura, essa palavra que me dá força. Nós vamos estar em guerra até o final da nossa vida, até nós morrermos. Até nós morrermos, a não ser que Jesus volte antes e venha nos buscar, a segunda vinda de Cristo. Mas nós estamos em guerra, e a guerra é com espíritos, puro espírito, Satanás e seus demônios. Não deixe que ele venha te tentar e você caia nessa tentação. Não, ora,
palavra de Deus, água benta. Vamos ser justos, como diz aqui, a justiça de Deus, ler o que é certo, porque o que está sendo aprovado em muitos países, e eles querem aprovar em muitos países, e o Brasil eles estão tendo uma dificuldade para aprovar aborto, um monte de coisa arada, ruim, é casamento de homem com homem, mulher com mulher, e você vai lendo a palavra de Deus e vê que isso é pecado. Então, há um mal instalado neste mundo, que está nos perseguindo. Perseguiram os cristãos lá no começo, mataram os cristãos por causa da verdade. Mas parece que nós estamos caminhando para o mesmo caminho nos nossos tempos. Quando você fala a verdade, você é perseguido. Perseguido. Então você tem que entender que nós estamos numa guerra espiritual. Você pensa assim que, mas eu vivo tão bem, eu tenho bens, eu tenho uma família boa, então está tudo tranquilo, eu tenho dinheiro na conta, estou sossegado. Mas peraí, nós lutamos contra um inimigo poderoso. Será que você não viu que ele quer que você viva assim tão bem, calmo, numa calmaria? Não vou falar de Deus, porque é ruim de falar, vou ficar quietinho, não vou fazer oração, estou vivendo bem a minha vida. Meu irmão, para você ir para o inferno, é você deixar o carro em ponto morto, que ele vai sozinho na banguela, vai sozinho. Agora, para nós, se nós queremos ser salvos, se nós queremos aderir à verdade de Cristo, é preciso caminhar. Parado, nós vamos para o inferno. E todo batizado é um evangelizador. Então é preciso nós entregarmos a nossa vida a dele e trabalhar para ele. Estou falando trabalhar, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus às pessoas, é viver vida de oração. Dá para começar na sua casa. Começa você, vida de oração. É difícil? Sim. A palavra de Deus diz que o caminho da salvação ele é estreito, então é difícil, é pedregoso. Só que nós vamos receber a coroa da glória, a vida eterna, se nós não desistirmos no caminho. Quando vem alguma tentação, alguma coisa ruim, e nós caímos e não levantamos mais, não quero mais, perdemos a salvação. Nós precisamos caminhar, o cristão precisa caminhar aos pouquinhos, enfrentando as dificuldades. E o que é caminhar? É saber o que Deus quer da nossa vida. O que Ele quer? A palavra de Deus nos diz o que Ele nos quer. Se nós lemos essa palavra, se nós vivemos essa palavra, que é muito difícil de viver, mas com a graça de Deus, sendo batizado no Espírito Santo, nós conseguiremos. Lutando nessa guerra espiritual até o final. E essas armas são armas espirituais. Escudo da fé. Nós precisamos ter fé, precisamos ter a palavra de Deus, precisamos caminhar na sua igreja e levar esse amor de Deus. Mas eu não tenho o dom. Todos nós, algum dom você tem. Use para evangelizar e fazer o bem a este mundo que tanto mal, tanto destrói as famílias. Amado e amada de Deus, prestem atenção. Se a nossa luta é contra as forças espirituais, por que você está lutando contra o seu marido, contra sua esposa, contra os seus filhos? Por que você está brigando contra essas pessoas que não são tuas inimigas? Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita na palavra de Deus, é isso que ela nos fala. É contra as forças espirituais que nós temos que lutar. Mas com que armas? Eu andei aqui sublinhando algumas palavras, algumas ordens que Deus nos dá através dessa palavra que o Dailon nos ensinou nessa noite tão bem. Fortalecei-vos, resistam, fiquem alerta, intensifiquem as vossas orações, orem em toda circunstância. Você fazendo isso, você vai estar preparado para esse combate espiritual que nós estamos lutando nos dias de hoje. Os dias são maus, mas Deus é bom e nos oferece o remédio para a nossa salvação.
E esse remédio, que é a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. Alguém prega. Como que nós vamos saber o que Deus quer se nós estamos com os nossos ouvidos tapados? São Paulo, ele ficou cego por Jesus, por Deus. Ele que caiu ao chão e Deus cegou ele. Aí depois vem Ananias e batiza ele no Espírito Santo, e ele cai as escamas e ele começa a ser o maior evangelizador. Ele foi aos gentios. Quem são os gentios? Os pagãos, aqueles que não têm fé, aqueles que não conhecem nem os judeus e nem os cristãos. É ali que ele foi, no meio dos gregos que tinham muitos deuses. Aí também agora me vem, você que tem um Buda aí na sua casa, aquele que tem um elefante, que são religiões hinduístas, né? Do hindu, aquelas mulheres negras que também são de religiões, e as pessoas colocam na casa lá para bonito, e o demônio dá risada disso. É isso que eu quero. Né? O demônio fica feliz com isso, né? Fica feliz. Ele fica muito feliz. Nossa, aí eu estou conseguindo. Você barra a graça de Deus. Sabe o que eu fiz uma vez, maninho? Meu pai já sabe. Nós temos um comércio aqui e o pai sempre capengava financeiramente. Sempre difícil. E o pai tinha um Buda no seu escritório e nós vivia, meu Deus do céu, como era difícil. Vendemos coisas a juro, e eu peguei esse Buda dele quando eu conheci Jesus Cristo e quebrei ele inteiro. Primeiro eu tinha colocado ele no lixo, aí eu conversei com um funcionário nosso lá, que nós falávamos sobre Deus, e ele mas vamos quebrar ele, porque vai que alguém pega e leva para casa. Quebrado não vai levar, mas detonamos aquele Buda, quebramos tudo. Aí beleza, aí eu fui para a casa do pai. O pai tinha um preto velho, assim, caríssimo, de madeira, muito bonito. Bonito, eu digo, o bem feito. E tudo esculpido na madeira, o preto velho. E preto velho não é católico, é coisa do mal. O que eu fiz? Eu joguei fora aquele preto velho. Não vi que era, eu pensei assim, nós não podemos dar espaço para o inimigo entrar. Nós somos de Deus. Nós precisamos mostrar a nossa fé, não aquilo que é do mal. E nós sabemos que Deus, Ele age nas pessoas que obedecem a Ele. Ele age poderosamente nas pessoas que estão com Ele. Ele traz para Ele e começa a nos ensinar. Agora, quando nós nos afastamos, e vejo que esse afastamento de Deus não é porque Deus se afasta de mim, maninho, de você, não, é nós que nos afastamos. Aí quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos Buda, colocamos dinheiro embaixo, vira para a parede achando que vai vir dinheiro. Aí as pessoas vão lá, queimam incenso no seu comércio achando que vai puxar dinheiro. Irmão, isso é superstição. Sabe o que vai acontecer? Isso aí Deus pode permitir um mal dentro da sua família, uma doença na sua família, para você se converter. Do mal, Deus permite um mal para tirar um bem. Às vezes a gente perde um familiar, porque nós estamos tão cegos, aquele familiar vê Deus leva ele para o céu, salva aquela pessoa, mas daí as outras pessoas que ficam aqui, eles começam a ter uma proximidade com Deus, está salvando toda a família. Então não deixe a sua casa estar no mal. Quebra essas coisas. Agora você viu ali, tem um elefante daquelas mulheres negras, um elefante que não é a religião católica. Se tem ali um preto velho, joga fora, um Buda, joga fora. Ah, mas é só uma imagem. É bem assim que o demônio faz. É só uma imagenzinha. E daí o demônio fala, não, vai falando para eles lá que é só uma, não faz nada a imagenzinha. Irmão, nós somos católicos. Coloca uma cruz ali, irmão. A cruz é sinal de salvação. Coloca uma Bíblia na entrada da sua casa. E a pessoa vai olhar e vai ver a palavra de Deus. Você obedece, essa é a palavra de Deus. Faz oração com ela. Nós nos afastamos de Deus quando nós não se aproximamos dele. É isso. É difícil se aproximar de Deus? Não é. O problema é que a gente tem resistência por causa do pecado que está em nós. Então a gente coloca tantas coisas ruins dentro da nossa casa, e daí as pessoas colocam, maninho, o Santo Terço
aqui eu vejo muitas pessoas, se você colocar o Santo Terço aqui como que vai me proteger, irmão, sinto muito, é superstição. Não é um amuleto, né? Não é um amuleto. Quer usar, mas se você ora todos os dias o Santo Terço e usa no pescoço, parabéns. Agora, se você não ora e usa como amuleto, isso aí é o afastamento de Deus daí. Você está colocando um poder no terço que é colocado no teu pescoço. Aquilo não tem poder, irmão. Não tem poder. Não, mesmo que seja abençoado por Deus, ele não tem poder de nos salvar. É isso que eu quero dizer. Aí eu digo assim, se o terço colocar no pescoço salva nós, então vamos pegar o terço, vamos lá pedir uma bênção do Padre, vamos colocar o terço no nosso pescoço, todo mundo vai ser salvo. Vamos colocando o terço em todo mundo, que vai ser salvo pelo terço, que colocou no pescoço. Errado. O que nos salva é vida de oração, pedindo o Espírito Santo e vida de oração, porque contra a oração não tem demônio que possa. Não tem. Você pode pedir o Espírito Santo e começar a tua vida de oração, você vai vencer todas as tentações, você vence, porque Deus fala que se nós estamos com Deus, nós somos mais que vencedores. E sabe quando que nós caímos? Porque quando nós estamos fracos na oração, aí nós caímos, a tentação vem, aí você cai, porque pouca oração, aumenta a oração, aumenta a sua intimidade com Deus, com essas armas espirituais que hoje nós falamos, meu irmão.